Sejam muito bem-vindos à 11ª aula de gramática do canal Nest Didata. Muito bem, com esta aula nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior, no qual eu falei algumas noções básicas sobre o verbo. Agora eu vou falar um pouco sobre como funciona essa questão dos tempos verbais. Aliás, essa questão do tempo verbal eu já dei uma introduzida na aula passada. Então, se você ainda não assistiu a aula passada, é muito importante que você assista antes de continuar com este vídeo aqui, porque, como eu disse, o que eu falei no vídeo passado são as noções básicas mesmo a respeito do verbo. Muito bem, como nós vimos no vídeo passado, existem alguns modos dos verbos. E junto com esses modos, vem o tempo também. Então, o que acontece? Cada modo vai ter alguns tempos específicos, tá bom? Vamos entender ao longo do vídeo, não se preocupe. Por exemplo, sabemos que existe o modo indicativo, que fala exatamente sobre o quê? Sobre os fatos que aconteceram, estão acontecendo ou que ainda vão acontecer. Melhor ainda, o modo indicativo fala a respeito de coisas de um modo mais certo, diferente do modo subjuntivo, que fala a respeito de fatos como uma possibilidade, tá? O indicativo vai realmente indicar fatos como algo certo. E o modo indicativo possui os seguintes tempos. O presente, que é aquele bem famoso, nós conhecemos, que fala a respeito de fatos atuais, que estão acontecendo no momento em que se fala. Também tem o pretérito imperfeito, que é um fato passado e que não foi realizado nesse mesmo passado. Uma coisa muito interessante que você pode aplicar para aprender essa questão dos tempos, que é aquela questão que normalmente eu costumo falar, associar um termo ao seu significado, ou algo a que ele esteja associado. Por exemplo, aqui, no pretérito imperfeito. Nós sabemos que o pretérito é o passado. Quando nós falamos em passado, nós sabemos que está falando sobre algo que já aconteceu, passou. Quando nós falamos em pretérito imperfeito, podemos lembrar do seguinte: é um passado que não foi concluído, não foi fechado, como podemos dizer, Não foi concluído, não houve um ponto final ali nesse passado. Ou seja, então você precisa lembrar, pretérito imperfeito é um passado imperfeito. É como se fosse um passado mal resolvido, se você quiser assim lembrar, Já o pretérito perfeito é justamente o contrário do que eu acabei de falar. É um passado que já foi concluído, já está lá, super bem resolvido, certo? Já o pretérito mais que perfeito é como se fosse um pretérito perfeito duas vezes. Ou seja, é um fato que aconteceu antes de outro fato que também estava no passado. Como se fosse um passado duplo, mais que perfeito. Ou seja, é tipo uma ocorrência que já passou, Tá lá no passado, mas que foi anterior a outro fato que também estava no passado. Já o futuro do presente é o que nós conhecemos basicamente só como futuro, Que é aquele fato que ainda vai acontecer. Muito simples. Já o futuro do pretérito é um fato que é posterior a um fato que aconteceu no passado. Normalmente, esse tempo aqui, o futuro do pretérito, ou seja, o futuro do passado, vem associado a algum tipo de condição, certo? Existe uma condição para algo acontecer. Nós vamos entender aqui com os exemplos ainda, não se preocupe. Bom, o futuro do pretérito é um fato que vai acontecer depois de um fato passado. Ou seja, nós temos um fato no passado e um fato posterior a esse passado. Então, se você associar os nomes dos tempos a um significado ou a algo relacionado a eles, vai ser muito fácil de você conseguir lembrar. Presente, algo que está acontecendo agora, atual. Pretérito imperfeito, um passado que não foi concluído. Ou seja, ele é um passado
mal resolvido. O pretérito perfeito é aquele passado bem resolvido. Aconteceu, passou, ponto final. Já o pretérito mais que perfeito é como se fosse um passado duplo. Existem dois fatos no passado, ou seja, um fato no passado e outro fato que é anterior a este fato que também estava no passado. E o futuro do presente, ou só futuro, é um fato que ainda vai acontecer. E o futuro do pretérito é como se fosse um futuro que depende de um fato passado, certo? Associe sempre o futuro do pretérito à palavrinha condição aqui, tá? Existe uma condição para que esse futuro aconteça e depende justamente de um fato que está no pretérito, ou seja, no passado. Então, recapitulando aqui, o modo indicativo possui esses tempos aqui. Primeiro, lembre o seguinte, no indicativo temos todos os tempos. O presente, o passado e o futuro. Só que o que acontece? O presente é só ele, só um tipo de presente. Já o passado tem aqueles três, né? O imperfeito, o perfeito e o mais que perfeito. Lembre de uma escala, tá? Uma coisa imperfeita, de um nível inferior, né? Uma coisa perfeita, do nível mais elevado, e o mais que perfeito, que é aquele que está além do perfeito. Tá? Então, você lembrando dessa escala, você vai saber que existem os três tipos de pretéritos. E também tem os futuros, que é o futuro do presente e o futuro do passado. Que você vai lembrar que normalmente vai acontecer essa fusão aqui entre alguns tempos. Por exemplo, temos o futuro do presente, é como se fosse uma mistura do futuro com o presente. E o futuro do pretérito, que é uma fusão entre o futuro e o passado. Então, o que acontece? Essas são as únicas duas possibilidades aqui do futuro que são possíveis pela lógica. Por quê? Não pode existir um futuro do futuro. Seria meio redundante. Então, o que acontece? Lembrando desse fato, você vai saber que existe o futuro do presente e o futuro do pretérito. Lembrando que o futuro do presente é basicamente só futuro, porque é uma coisa que ainda vai acontecer, tá? E o futuro do pretérito, que é aquele futuro que depende de um fato anterior, de um fato passado. Então, lembrando, presente, os três tipos de passado e os dois tipos de futuro. Bom, vamos aqui aos exemplos para nós entendermos melhor. Neste quadro está todos os tempos do modo indicativo, que foi o que eu acabei de explicar, só que neste caso mais exemplificado. Temos aqui as pessoas, né? Primeira, segunda e terceira do singular, e nós, vós, eles e elas, as três pessoas do plural. Muito bem, começando aqui pelo presente do indicativo, que é aquele fato que está acontecendo no momento atual. Então, eu peguei aqui o exemplo do verbo dar. Temos aqui as pessoas e o verbo flexionado de acordo com essas pessoas e com o seu tempo, que é o presente. Então, fica da seguinte forma: eu dou, tu dás, ele dá ou ela dá, nós damos, vós dais, eles dão. Nesse sentido, o presente é o tipo de verbo, de tempo verbal mais fácil de se identificar, né? Que é o mais conhecido, mais fácil mesmo. Os outros são um pouquinho mais difíceis, mas não são impossíveis. Vamos lá para o pretérito imperfeito. A própria terminação aqui dessas flexões já nos transmite uma ideia de algo que está aqui relacionado ao passado. Porque quando eu digo eu dava algo a alguém, isso significa que isso aconteceu lá no passado. Mas ainda tem um detalhe. Esse dava também me transmite uma informação muito importante. Ele me faz pensar em algo que estava acontecendo lá no passado, mas que não houve um ponto final, não acabou. Perceba que eu dava transmite a ideia de que eu dava algo, mas que essa coisa não teve um fim especificado. Perceba que é uma coisa que aconteceu no passado que teve uma certa continuidade. Eu dava, tá? Assim como
Tu davas, ele dava, nós dávamos, vós dáveis, eles davam. Percebam que cada pessoa vai ter a sua flexão aqui bem marcada, tá bom? A única que eu acho que é mais fácil de confundir uma com a outra é o tu e o vós. Mas lembrando que o vós sempre tem essa vogalzinha aqui a mais, normalmente. Enquanto o tu não. Normalmente essa marcação mais, como posso dizer, mais seca do tu. Das, davas. Enquanto o vós, dais, dáveis. Já o pretérito perfeito, que é aquele passado bem resolvido, que eu falei, que teve um ponto final, fica da seguinte forma. Eu dei. Perceba a diferença entre dei e dava. Dava passa aquela ideia de continuidade, que aconteceu, mas que teve continuidade. Enquanto dei nos transmite aquela ideia de que algo aconteceu e aconteceu. Acabou. Ponto final. Perceba a diferença. Então fica assim. Tu deste, ele ou ela deu, nós demos, vós destes, eles ou elas deram. Outra coisa também, quando o vós não tiver essa vogalzinha aqui, ele vai ter outra coisa muito marcante, que é o S no final. Em alguns casos, o tu, como no caso aqui do pretérito perfeito, não vai ter o S aqui no final, enquanto o vós vai ter. Bom, temos ainda o último tipo de pretérito, que é aquele que está além do perfeito, ou seja, é o mais que perfeito. Lembrando que eu disse, né, que o pretérito mais que perfeito é como se fosse aquele passado duplo, tá bom? Aqui, ó, aquele fato que foi anterior a outro fato que também está no passado, ou seja, dois fatos, um anterior ao outro, e os dois estão no passado. Então fica assim: eu dera, tu deras, ele dera, nós déramos, vós dereis, eles deram. Perceba como o pretérito mais que perfeito é dentre os três tipos de pretérito o mais enfeitadinho, né? Ó, nós déramos, vós dereis. Chega a soar até meio estranho, né? Porque nós não estamos muito acostumados com esse tipo de verbo no nosso dia a dia. Então, estamos mais acostumados com o imperfeito e com o perfeito. Temos ainda os dois tipos de futuro aqui do modo indicativo. O futuro do presente, mais normalmente conhecido como só o futuro mesmo, que se conjuga da seguinte forma: eu darei, tu darás, ele ou ela dará, nós daremos, vós dareis, eles ou elas darão. Perceba que este verbo aqui conjugado no futuro do presente nos transmite a ideia de algo que ainda vai acontecer. Claramente estamos falando do futuro. Já o futuro do pretérito é aquele que eu falei que normalmente está associado a uma condição e que ele é um fato posterior, ou seja, acontece depois de um fato que acontece no passado. É um futuro que depende do passado. Por isso que é futuro do pretérito, futuro do passado. Como eu dizia, né? Existe uma condição para que esse tipo de verbo exista. Por quê? Normalmente usamos esse daria da seguinte forma: eu daria a recompensa se ele se comportasse. Então, perceba que essa construção do futuro do pretérito normalmente vem associada a esse tipo de coisa. Se isso acontecesse, se isso fosse assim. Por isso que o futuro do pretérito está associado a uma condição. Então, fica da seguinte forma: eu daria, tu darias, ele ou ela daria, nós daríamos, vós daríeis, eles, elas dariam. Perceba que a diferença entre os dois é muito marcante. Então, não tem como errar. Vamos lá. Tem ainda o modo subjuntivo, que diz respeito àqueles fatos que são uma possibilidade. Não são fatos mais certos, como no caso do modo indicativo. Então, no modo subjuntivo, temos três tempos. O presente, que é aquele mais comum.
o pretérito imperfeito e o futuro. Perceba que no subjuntivo também temos os 3 tipos de tempos: o presente, o passado e o futuro. Só que ele não tem os mesmos tempos mais complexos lá que o do modo indicativo. Ele só vai ter o pretérito imperfeito, não tem os outros tipos de pretérito, o perfeito e o mais que perfeito, só o imperfeito mesmo, e o futuro, somente. Então, o modo subjuntivo é ainda mais fácil. Vamos lá. O presente do subjuntivo é aquele fato que está subordinado a outro do momento atual. Então, significa que o presente subjuntivo diz respeito de um fato que depende de outro que está acontecendo no momento atual, ou seja, no presente. Então, neste caso, temos 2 fatos. Um que está acontecendo no presente e outro que está subordinado, ou seja, que é dependente deste fato que está acontecendo no presente. E normalmente nos transmite a ideia de dúvida ou de possibilidade, como, por exemplo, aquelas construções que nós usamos junto com o que, tipo assim, que eu dê, que tu dês, que ele ou ela dê, que nós demos, que vós deis, ou elas ou eles deem. Então, normalmente, quando aparecer um verbo acompanhado aqui, ó, com esse que, e transmitir aquela ideia de dúvida ou de possibilidade, e mais, que houver essa subordinação entre 2 fatos e que fala do presente, então não hesite. É o presente do subjuntivo. Já o pretérito imperfeito é aquele tempo que fala sobre um fato que é posterior, ou seja, que aconteceu depois a outro, e todos os 2 estão no passado. Consequentemente, esse fato aqui que vai acontecer depois está subordinado, ou seja, dependente do outro fato. Como, por exemplo, aquelas construções em que aparece se eu desse, se tu desses, se ele ou ela desse, se nós dessemos, se vós desseis, se eles ou elas dessem. Então, mais uma vez, temos aqui aquela ideia de possibilidade, que é uma marca do subjuntivo. Temos ainda o terceiro e último tempo do subjuntivo, que é o futuro. Muito fácil, né? Aquele fato que ainda vai acontecer, mas, no caso do subjuntivo, este fato que está para acontecer está subordinado a outro fato do futuro. Podemos dizer que é um futuro condicional, ele depende de uma condição. Como, por exemplo, quando eu der, quando tu deres, quando ele ou ela der, quando nós dermos, quando vós derdes, quando eles ou elas derem. Então, a marca aqui dos 3 tempos do subjuntivo é possibilidade e subordinação entre 2 fatos. Bom, vamos para o terceiro tipo de modo, que é o imperativo. Lembrando, né, que indicativo, subjuntivo e imperativo não são tempos verbais, são modos. E cada um destes modos vai ter um tempo ou alguns tempos específicos. Bom, no nosso caso aqui do modo imperativo, podemos encontrar 2 tipos: o imperativo negativo e o imperativo positivo. O afirmativo, que, como o próprio nome nos sugere, está falando de uma afirmação. E ele é formado pela segunda pessoa do plural de tu e vós, do presente do indicativo sem o S. Então, lembra lá, ó, do tu e do vós, do presente do indicativo, só que sem o S lá do final. No caso, ficaria aqui, ó, lá no presente do indicativo. Tu dás e vós dais. Teria um S. Só que aí o imperativo se forma nessas 2 pessoas aqui, igual ao presente do indicativo, só que sem o S lá, do final. Também é formado pela terceira pessoa do singular, o ele, e a primeira pessoa do plural, o nós, e ainda a terceira pessoa do plural, que é eles ou elas, do presente do subjuntivo. Então, vamos voltar lá no subjuntivo. Presente do subjuntivo. As 3 últimas pessoas. Demos, deis, deem. Demos, dai, deem. Você consegue perceber a semelhança entre eles? Então,
Normalmente isso acontece. Algumas conjugações vão estar associadas a outras, ou vão se formar iguais ou muito parecidas. Já o imperativo negativo é conjugado da mesma forma do presente do subjuntivo, só que sem a primeira pessoa. Lembrando, né, não temos a primeira pessoa aqui no imperativo, porque imperativo é aquele modo que fala a respeito de uma ordem ou de algo que foi mandado. Então, você não dá uma ordem para si mesmo. Então, o eu não pode, neste caso, ser conjugado, por lógica. Bom, voltando aqui, o imperativo negativo, como eu dizia, é da mesma forma que o subjuntivo, que o presente do subjuntivo, exceto a primeira pessoa. Então, vamos lá, voltar ao presente do subjuntivo para tentarmos fazer essa ligação. Presente do subjuntivo. De, des, de, demos, deis, deem. Vamos lá, sem a primeira pessoa. Temos tu deis, ele dê, nós demos. Não des, ele não dê, nós não demos. Nos resta vós deis, eles ou elas deem. Vós deis, eles e elas deem. Então, perceba que esse imperativo é exatamente igual ao presente do subjuntivo, com exceção do eu, da primeira pessoa do singular. Então, normalmente vai aparecer assim, ó, o imperativo. Dá tu ou não des tu. Normalmente com a exclamaçãozinha aqui, porque se trata de uma ordem. No caso, temos o imperativo positivo, que é aquela ordem mandando mesmo fazer algo, e o imperativo negativo, que é uma ordem a respeito de algo que não deve ser feito, tá? Por isso que ele é negativo. Bom, além desses três modos e os seus respectivos tempos, temos as formas nominais, que nós já conhecemos, que é o infinitivo, gerúndio e particípio, que essas três formas possuem uma terminação bem característica. O infinitivo é o próprio nome do verbo, claro. O gerúndio é aquele que dá a ideia de algo que está acontecendo, um processo, enquanto o particípio de algo que aconteceu. Bom, o infinitivo, temos o verbo dar aqui da seguinte forma. Temos o infinitivo presente pessoal aqui, se divide em dois, que é aquele verbo no infinitivo que vem da seguinte forma, que aparece da seguinte forma nas frases. Para eu dar, para tu dares, para ele dar, para nós darmos, para vós dardes, para eles darem. Então, o infinitivo pode aparecer dessa forma. Já o infinitivo presente impessoal, é aquele que não está associado a nenhuma pessoa, é só o próprio verbo aqui na sua forma original. Já o gerúndio, ele aparece com esse ando, né? Porque essa terminação vai nos passar aquela ideia de um processo, de algo que está acontecendo. Já o particípio vai ficar da seguinte forma: dado. Por quê? Vai justamente transmitir aquela ideia que nós conhecemos de algo que aconteceu, que foi, né? Por exemplo, o castigo foi dado, ou o presente foi dado, beleza? Muito bem, pessoal, temos aqui o nosso exercício antes de encerrarmos o vídeo. Lembrando que essa é uma forma muito prática de você fixar o conteúdo na sua cabeça. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte: assim eu quereria minha última crônica, que fosse pura como este sorriso. É uma frase do autor Fernando Sabino. Então, o que a questão pede? Assinada é a série em que estão devidamente classificadas as formas verbais em destaque. As formas verbais em destaque são quereria e fosse. Então, vamos começar por quereria. Quereria seria futuro do pretérito? Poderia. Por quê? Quereria nos transmite aquela ideia de um futuro misturado com pretérito, que é justamente aquele tempo que expressa um fato que aconteceu depois de um fato do passado e que precisa transmitir essa ideia de condição
Então, neste caso, o quereria satisfaz essas condições do futuro do pretérito. Mas o que acontece? Para essa alternativa estar certa, o fosse precisa ser do presente do subjuntivo. Mas vamos pensar um pouquinho. Fosse é uma possibilidade, então já sabemos que é do subjuntivo, do modo subjuntivo. O que nós precisamos descobrir é se esse fosse é presente do subjuntivo. Vamos dar uma olhadinha aqui no presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo tem essa seguinte terminação: de, des, de, demos, des, dem. Então, perceba que a terminação não bate com a terminação do fosse, mas o pretérito imperfeito do subjuntivo, sim, que é aquelas construções que nós usamos, né? Se eu desse, se tu desses, que também transmitem essa ideia de dúvida ou possibilidade, que é justamente o caso aqui do fosse. Esse fosse aqui é uma possibilidade, né? Então, neste caso, ele é do pretérito imperfeito do subjuntivo. A alternativa que satisfaz essas duas classificações é a letra D, porque, respectivamente, né, quereria do futuro do pretérito e fosse do pretérito imperfeito do subjuntivo. A nossa alternativa certa é a letra D. Muito bem, pessoal, assim encerramos o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado e, principalmente, que você tenha aprendido. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou, os seus comentários, as suas dúvidas e as suas sugestões. Isso é muito importante para nós. Então é isso, muito obrigada por nos assistir e até a próxima. Tchau, tchau!